Oi pessoal, esse é o segundo vídeo da nossa oficina de pré-projetos e TCC. Nesse vídeo eu falarei sobre o que é pesquisar. Apresentarei neste vídeo então alguns elementos importantes como deve ser a sua pergunta de pesquisa, como deve ser a sua, o seu resumo do trabalho, tá ok? Bom, na parte da escrita acadêmica você tem que lembrar o seguinte, que o teu pré-projeto, o teu TCC, ele tem um corpo. Nesse corpo então tem o que? Tem a introdução. A introdução é onde você vai escrever algo que deve situar o leitor a entender sobre o tema que você está pesquisando, tá? Após a parte dentro da parte da introdução você vai colocar alguns elementos importantes, como por exemplo a tua pergunta de pesquisa, tá? Outra coisa também importante é quais são você deve colocar rapidamente um relato dos objetivos, da justificativa do seu trabalho e da metodologia a ser utilizada também, tá? Como você ainda está começando a construir um pré-projeto baseado nos primeiros passos que você precisa elaborar, então é provável que você ainda não saiba exatamente qual é a metodologia. Porém, se você já sabe quais são os objetivos e qual é a justificativa do seu trabalho, então é importante você colocar isso na sua introdução. Bom, o seu trabalho então precisa de um título. Esse título ele expressa o tema a ser tratado. Basicamente o tema ele é uma composição de palavras-chave e por isso você deve colocar como título principalmente quais são essas palavras-chave, tá? No caso de ser um pré-projeto ou um trabalho de conclusão de curso, para a Universidade de Anhanguera você só tem um autor. Porém, em outras instituições pede que o trabalho seja desenvolvido em dupla ou até em trio. Então, quando há uma necessidade de publicar um trabalho de pré-projeto, um trabalho de conclusão de curso com mais de um autor, então você deve colocar os autores em ordem crescente e também pela sua titulação, tá? Se você desejar, pode colocar também uma epígrafe. Epígrafe é um pensamento. É algo que expressa a ideia do seu trabalho, o conteúdo central do seu trabalho, tá ok? Você pode buscar isso através de um romance, através de uma pequena frase, um pequeno parágrafo de algum autor que realmente seja do seu agrado, tá ok? E aí você pode colocar isso numa página específica que é chamada de epígrafe, inclusive, tá? Bom, o seu resumo, aliás, um bom resumo, aí independe de ser do seu trabalho ou não, é importante que ele tenha lá nas primeiras palavras que ele apresente então o tema do seu trabalho. O resumo é importante que você coloque então o tema. Depois você comece a apresentar os elementos mais importantes do seu trabalho rapidamente, com o objetivo do seu trabalho, o objetivo geral do seu trabalho, qual a metodologia utilizada no seu trabalho, quais são os resultados esperados no caso de um pré-projeto ou quais são os resultados alcançados no caso de um trabalho de conclusão de curso. Abaixo desse parágrafo de resumo, que ele deve ser construído inclusive em um parágrafo único, vem as palavras-chave. E aí você deve colocar as palavras do seu tema. Quais são as palavras importantes do seu tema, tá? Semelhante à página de resumo, deve ser construída uma página chamada abstract, que é o resumo em uma outra língua, no caso em inglês. E abaixo do abstract você coloca o keyword, são as palavras-chave, tá? Bom, então como eu havia dito, você deve deixar claro no seu resumo qual é o tema a ser explorado ou quais são os elementos mais importantes do seu trabalho. Deve ressaltar qual o objetivo, qual o método ou os resultados e conclusões do seu trabalho. Deve apresentar as ideias principais rapidamente, esclarecer as suas relações e seus significados,
deve mostrar então como que o seu trabalho ele tem ligação desde o problema de pesquisa, passando pelos objetivos, pelo referencial teórico, metodologia até análise dos resultados. E deve ser composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas, tá? E não enumeração de tópicos, ok? Recomenda-se então que seja construído tudo isso em um parágrafo único e em um texto contínuo. Observação é que, dependendo da instituição, há um elemento máximo, um número máximo de palavras ou um número máximo de letras. E isso você pode controlar no próprio Word, tá? Aqui está um exemplo de resumo. Veja, o título desse trabalho aqui é sobre inovação de serviços como fonte de vantagem competitiva para as empresas do setor de fast food. Bom, o tema então é inovação de serviços e vantagem competitiva. O objeto de estudo, quer dizer, onde vai ser aplicado esse estudo em si, são empresas do setor de fast food. E aqui no resumo você consegue enxergar melhor. Veja, olha só, vou dar uma lida aqui. Com esse trabalho procurou-se verificar se há uma relação entre a inovação de serviços e vantagem competitiva no segmento de fast food da cidade de São Paulo. Então aqui você já está dizendo que o tema a ser tratado é sobre inovação de serviços e também sobre vantagem competitiva. E que será utilizado o setor de fast food da cidade de São Paulo. Ora, a cidade de São Paulo é grande, então restaurantes tem aos montes, né? Tem milhares, né? E aí ele fala sobre isso em seguida. Bom, o trabalho inicia com uma revisão teórica sobre os dois temas, inovação e serviços, e o conceito de vantagem competitiva. Posteriormente, são apresentadas a metodologia de pesquisa e as técnicas de análise utilizadas. Optou-se por utilizar uma metodologia do tipo quantitativa, ou seja, ele está querendo dizer aqui que ele está precisando fazer um estudo com um número grande de restaurantes, então por isso ele deve ter optado pela metodologia quantitativa. Os dados foram coletados junto a uma amostra não probabilística por conveniência com 200 clientes, ou seja, então aqui ele já está dizendo, se é uma metodologia quantitativa, deveria ser feito um estudo estatístico. Só que ele está dizendo estudo estatístico não probabilístico. E foi escolhido aleatoriamente de acordo com a minha condição, 200 clientes de fast food da cidade de São Paulo. Logo depois ele explica que utilizou aqui uma técnica de análise fatorial, quer dizer, um tipo de técnica estatístico, e logo em seguida também foi utilizado essa técnica usando uma ferramenta chamada SPSS, muito utilizada em estatísticas, em estudos estatísticos, ok? Bom, para finalizar, ele diz que dentre outros destacaram-se alguns elementos, alguns fatores importantes no serviço, que são produto, praticidade e conveniência como os fatores mais relevantes deste estudo. Muito bem, este foi o resumo. Logo em seguida você deve construir então a introdução. A introdução é a apresentação do seu trabalho, como eu já havia comentado, e sobre o mérito do seu trabalho. Então, nesse trabalho, você deve, nessa parte de introdução, você deve então falar assim para quem está lendo: olha, eu tratarei sobre tal assunto, então a ideia é se familiarizar, enfim, comentar a respeito do que será tratado no seu trabalho, tá? Uma informação importante é que o tema do seu trabalho ele deve ser abordado com 3 macrotemas em conjunto, tá? No caso, além do tema que você está escolhendo, você deve atrelar esse tema a outros 3 macrotemas propostos pela Anhanguera, que são desenvolvimento de software, banco de dados e redes. Ou seja, se você está escolhendo sobre
falar sobre bancos de dados, então vale você escolher temas referentes a banco de dados, tá? Ora, para banco de dados tem banco de dados em nuvem, implantação de banco de dados em servidores, grandes ambientes com utilização de banco de dados, banco de dados para aplicativo mobile, ou ainda a questão de banco de dados para redes sociais. Então tem aí uma gama de pontos que podem ser abordados juntamente com o banco de dados, tá? Se você desejar falar sobre redes, então você tem mais uma lista de itens a ser tratado junto com redes. Você pode falar de telefonia, você pode falar de novas tecnologias IPv4, IPv6, você pode falar de gerenciamento de redes, você pode falar de implantação de novas estruturas de redes utilizadas em pequenas ou médias empresas e assim por diante, tá? Sobre desenvolvimento de software, é importante às vezes você tem aí uma ideia de, eu quero desenvolver lá na frente, eu quero desenvolver um sistema. Muito bem, nesse caso é importante você então pegar essa parte de desenvolvimento de sistemas no momento e fazer comparativos. Por exemplo, quer desenvolver um sistema para o sistema de restaurantes, então é importante você pegar e identificar em outros sistemas, em outros softwares já desenvolvidos, quais são os elementos mais importantes que foram colocados, que foram desenvolvidos nesses sistemas, e fazer um comparativo e até criar uma análise dizendo, olha, estou pensando em desenvolver um sistema para redes de restaurantes e que eles tenham os elementos encontrados em outras redes de loja, tá ok? Bom, então lembre que além do seu tema, você deve amarrar a subtemas como desenvolvimento de software, banco de dados e redes, tá ok? Bom, o seu tema deve ter delimitação, ele deve ser um tema específico dentro de cada macro tema, tá ok? Então, como exemplo, o tema geral é um dos macro temas. Exemplo aqui, olha, banco de dados, um tema específico comparativo de desempenho entre bancos de dados relacionais e bancos de dados não relacionais, tá? Então, qual é a ideia? Tentar entender qual é o melhor sistema de bancos de dados para um determinado grupo de empresas ou para um determinado tipo de aplicação, tá? O problema de pesquisa ele está logo amarrado a esses temas, tá? Como deve ser feito como um formato de pergunta mesmo, tá? O problema de pesquisa ele deve ser explorado ao longo do seu projeto e deve ser respondido por todo momento do seu trabalho. Antes do seu questionamento, você deve colocar um parágrafo onde você contextualize então esse questionamento. Aqui está um exemplo de um problema de pesquisa. Olha só, aqui está uma contextualização falando sobre a mudança, sobre a importância da web, a importância da parte de desenvolvimento nos últimos tempos, sobre o crescimento da interação do usuário e do volume de dados e escalabilidade e necessitando de disponibilidade de informações e assim vai. Ok. Logo depois ele termina com as duas palavras-chave, as duas palavras do tema do trabalho, que ele fala aqui, né, sobre o alto grau de disponibilidade tem fomentado o aparecimento de novos paradigmas e tecnologias, como bancos de dados não relacionais. Muito bem. Aí ele coloca a pergunta: dentre os bancos de dados relacionais e não relacionais, aí começa a pergunta com a palavra qual. Qual tem melhor performance onde existem grandes volumes de dados? Então essa é a pergunta principal desse trabalho. Então ele quer saber qual é o melhor de performance quando há um grande volume de dados, ok? Muito bem. Uma pergunta então começa com a palavra como, ou qual, ou quais, de que forma e quantos, tá?
Lembrando, se é uma pergunta, então é necessário ter um ponto de interrogação ao final da pergunta, tá ok? E uma pergunta, quando ela é bem elaborada, simplesmente não vem com uma resposta a seguir, que é só você respondendo sim ou não. Não, pergunta bem elaborada, por isso necessita de um projeto, por isso necessita de um trabalho de conclusão, ele vai ser respondido ao longo do tempo. E muitas vezes você acha que deve ser uma determinada resposta e ao longo do seu trabalho você vai acabar encontrando uma outra resposta ao longo do tempo, tá ok? Bom, após o desenvolvimento da sua pergunta, então você tem aqui um elemento importante, né? Aqui está uma pergunta, como por exemplo, como é a definição das estratégias de promoção de novos produtos? Então essa é a pergunta chave desse exemplo aqui, tá vendo? Muito bem, se é uma pergunta, então começou com como, e no caso aqui deste exemplo, provavelmente o tema ele trata sobre estratégias de lançamentos de produtos e estratégia de lançamento de novos produtos. Então tem aqui a palavra estratégia e tem lançamento de novos produtos. Muito bem, essa é a sua pergunta. Ok, então em cima da sua pergunta, então você deve construir o objetivo geral. O objetivo geral, veja, olha só como está aqui, ó. Basicamente foi aproveitada a mesma pergunta, colocando uma palavra anterior que é analisar. Então veja como ficou este objetivo exemplo aqui. Então analisar como é o exemplo, como é o processo de definição das estratégias de promoção de novos produtos da empresa XXX, ok? Muito bem. E aí este é o objetivo geral do trabalho. Logo abaixo tem os objetivos específicos, que são identificar as áreas envolvidas no desenvolvimento de novos produtos da empresa X. Este é uma variável do objetivo geral. Se você olhar, praticamente você pega parte da sua pergunta e coloca aqui no objetivo específico número 1, colocando na frente a palavra identificar nesse caso, tá? E se você analisar, tem 3 exemplos com os verbos identificar, tem um exemplo com o verbo verificar e tem 2 exemplos com o verbo avaliar, tá ok? Bom, o que não é um problema de pesquisa? Você querer resolver problemas mais macro, né? Que envolvem necessidade de desenvolvimento do setor público, por exemplo, né? Como melhorar o transporte público, como tornar as agências bancárias mais rentáveis. Ora, esses 2 exemplos é fácil de responder. Como melhorar o transporte público? Basta você colocar o maior número de veículos, de ônibus circulando, por exemplo, né? Como tornar as agências bancárias mais rentáveis? É simples, você pode fazer corte de pessoal ou você pode fazer com que essas agências sejam localizadas em pontos mais estratégicos. Para o banco isso é importante, tá ok? Enfim, é assim que você deve analisar como a sua pergunta deve ser bem elaborada. Se as respostas forem simplesmente sim ou não, então não é uma boa pergunta, tá ok? Bom, eu vou deixar aqui então para a próxima etapa um exercício. Defina então o tema geral do seu pré-projeto, defina o tema específico, delimitando o seu pré-projeto e utilizando as 3 palavras macrotemas, que são, lembrando, né, desenvolvimento de software, banco de dados e redes. Defina as 2 principais palavras-chave do seu pré-projeto e defina a pergunta de pesquisa a ser estudada, tá ok? Então fica aqui como exercício, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço e até o próximo vídeo.